Fala, galerinha da Baitos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, ah, vamos fazer hoje uma aulinha aqui de análise técnica. Vamos olhar um pouquinho de gráfico. Muito tape reading aí, nosso querido amigo Vinícius Campos só olhando tape reading, só mostrando tape reading para cima e para baixo. Hoje vai ter um pouquinho de gráfico aqui para vocês. Eu resolvi começar do começo, tá? Para quem ainda nunca viu um candlestick, vamos lá, tá? Vamos começar do começo. Bom, nos ativos, né, no mercado financeiro, para nós medirmos a cotação, nós usamos os candlesticks, que são essas velas aqui, ó, essas barras, tá? Os candlesticks, eles são uma forma muito simples de nós conseguirmos analisar os gráficos. E aqui, ó, eu vou explicar para vocês o que é isso daqui, ó. Isso aqui, ó, é a variação do preço, tá? O que significa isso aqui, ó? Isso aqui foi que o candle tem o candle de alta e de baixa, como vocês podem ver aqui. Ou seja, a abertura desse candle foi aqui, ó. Tá vendo? Onde o corpo real começa. Essa parte aqui é o corpo real. Ou seja, a abertura do candle foi aqui e o fechamento dessa cotação do candle foi aqui, ó. Ou seja, se ele abriu, se ele fechou, no caso, maior do que abriu, significa que o preço subiu. Se o preço subiu, é um candle positivo, tá? Além do corpo real, nós temos aqui, ó, a sombra. Vocês estão vendo a sombra do candle? Essa sombra ela vai indicar a máxima e a mínima que o preço chegou. Isso aqui foi onde o preço ele andou, digamos assim. Ele foi até a mínima, mas ele fechou aqui, ó. Então significa que esse candle ele teve uma variação de queda e depois ele voltou a subir, chegou aqui na máxima, mas ele fechou aqui embaixo, tá? Ou seja, o preço de determinado ativo fez todo esse movimento para abrir aqui e fechar aqui, tá? Aqui é o contrário, tá? É a mesma lógica, mas o contrário. O preço abriu aqui e fechou, ou seja, pelo fato do preço ter fechado menor do que foi aberto, significa que o preço caiu, né? E o fechamento foi aqui. O corpo desse candle saiu daqui, fechou aqui, e a variação, a sombra, né? A máxima da sombra foi aqui, e a mínima da sombra foi aqui, mas não fechou aqui, acabou fechando um pouquinho mais aqui, ó, tá? E pelo fato disso, é um candle negativo, ok? Pegaram o candle? Já sabem o que é candle agora, né? Já sabem mexer com o candlestick, já sabem que isso aqui é uma variação do preço. Eu separei alguns candlesticks para nós analisarmos agora, que são os candlesticks mais relevantes, vamos dizer assim, para quem está começando, né? Vamos começar pela barra elefante, ó. Vocês estão vendo a barra elefante? O que significa isso aqui? Isso aqui é um candle, como dá para ver, pode ter uma barra elefante vermelha, tá? De queda. Eu deixei exemplificado aqui pelo tamanho. O que isso daqui significa? Significa que muita gente está comprando, ou seja, o volume aqui, ó, no candle é muito grande. Então, olha onde que o preço abriu, olha onde ele fechou, olha o tamanho dessa variação. Isso aqui é um candle de muita força. É um candle que vai mostrar que a força compradora está muito forte. E isso inicia uma alta no preço, tá? Aqui no caso, ó, o preço estava um pouco de consolidação, ó, queda, alta, uns candles um pouco mais fracos, ó, muita sombra e pouco corpo material, até que vem a barra elefante, ou seja, muita gente decidiu comprar, tá? Muita gente comprou aqui e quando esse candle fechou, esse candle todo mundo já estava aqui, ó. Tá vendo? Quando o candle fechou, as pessoas ainda estavam comprando. Ou seja, um volume de comprador muito grande. Bom, existem alguns padrões de candle que a gente tem que dar uma olhada aqui. E eu separei dois mais famosinhos, assim, que a galera gosta, que o pessoal chama de pin bar. Mas como a gente não chegou lá ainda, eu vou falar os nomes mais... Que é o martelo e a estrela cadente, tá?
Eu gosto mais de focar na parte do que esses candles significam. Porque é muito fácil olhar um candle fechado, é muito fácil olhar um candle que nem uma barra elefante, dá para saber exatamente o que aconteceu ali. Todo mundo na barra elefante comprou. Mas e nesse candle aqui? Esse candle aqui é um candle que ele tem um corpo pequeno, mas ele tem uma sombra muito grande. Vocês estão vendo? Esse aqui é um tipo do candle que ele aparece, ele normalmente, né, ele é usado como um exemplo de candle de reversão de tendência. O que significa isso? Você está tendo uma tendência de baixa, vem esse candle, e aí nós vamos para uma tendência de alta, tá bom? Vou mostrar aqui, ó. Estão vendo o martelo aqui? Tá vindo, tá uma queda acontecendo. Queda, 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 queda. E ó, surge o martelo aqui e o preço começa a subir, ó. Só estava caindo e ele reverte a tendência e começa a subir. E a partir daí é só alta. Mas o que o martelo tem, né, para explicar essa reversão da tendência? Essa sombra, a gente volta lá na primeira figura, ou seja, olha onde o preço foi. O preço foi lá embaixo, mas ele fechou aqui, ó. Ele abriu aqui, foi lá embaixo, mas no final ele fechou aqui, tá? Ou seja, naquele exemplo, vamos voltar aqui no exemplo, para vocês perceberem qual é a importância do martelo. Olha onde abriu. Abriu aqui, ó, caindo, ó, os candles de baixa, ó, candles de baixa, candle de baixa. Ele vai lá embaixo, mas ele fecha positivo. Ou seja, isso mostra, esse candle, ele mostra que a força compradora agora é a dominante, tá? Ele está mostrando que a força compradora é a dominante, ok? E agora a gente vai pegar outro tipo de candle, que é a estrela cadente. A estrela cadente, ela vai fazer o serviço inverso, tá? Ela vai reverter a tendência, só que para baixo. E agora nós vamos usar a mesma questão para a estrela cadente. Por que é a estrela cadente? Ela vai aparecer normalmente quando tiver uma tendência prolongada de alta, tá? Mas repare o seguinte, como ela é parecida, pelo menos a variação dela, com a do martelo. Lógico, é inverso, né? O martelo fica aqui, ela fica aqui embaixo, a estrela cadente. Mas olha só, olha o tamanho dessa sombra. Olha o tamanho da sombra, ou seja, o preço foi lá em cima. Ele abriu aqui e ele seria, né? No caso, ele seria uma barra elefante, mas ele não foi. Nenhuma barra positiva ele foi, ele desceu. Ou seja, a força vendedora tirou o preço que estava aqui e jogou aqui. Estão notando o porquê que ocorre a reversão da tendência? Vocês estão entendendo qual é a força desse candle? E agora um exemplo clássico. Ó. Gráfico de Ibovespa de 15 minutos. Ou seja, cada candle desse daqui vale 15 minutos. Ó, ele subiu, continuou numa subida, né? Fez aqui. Iria continuar a subir, mas olha aqui, ó. Olha onde ele chegou. Era um candle fechado, ó. Era quase um candle positivo. Mas aí a tendência foi revertida. Ó. A força vendedora jogou lá para baixo. E aí o fluxo vendedor tomou conta. O volume é de venda. E aí reverte a tendência e muda-se tudo. Galera, por hoje é só isso, tá? Vou ficar por aqui hoje. Se vocês gostaram, dá um like, comenta aí. Galera do grupo, um abraço para todo mundo do grupo. E é isso aí, galera. Nós somos a Baitos.